Sejam bem-vindos e na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre padrões de movimentos. Meu nome é Fernando Batista e eu vim apresentar para vocês esta grande base do treinamento físico. Então, vem comigo! Para iniciarmos nosso aprendizado sobre padrões de movimento, vamos à primeira pergunta. O que são padrões de movimento? Para respondermos essa pergunta, nós deveríamos saber primeiro o que são padrões. O que são padrões? A palavra padrão vem de modelo ou um exemplo a ser seguido, certo? Então, padrões de movimento são modelos de movimento que o profissional de educação física conhece e que passa para os seus alunos. Sabendo disso, vamos para a segunda pergunta. Qual a origem? Qual é a origem desse termo? Esse termo vai se originar da cinesiologia, do desenvolvimento humano. E o que estuda essa cinesiologia do desenvolvimento humano? Estuda o desenvolvimento músculo-esquelético de cada indivíduo a partir de seu nascimento e também analisa a funcionalidade dessa musculatura. E a partir disso foi observado que existem alguns padrões. Então surgiu o termo padrões de movimento. E que era interessante que esses padrões fossem mantidos ao longo da vida. Certo? Partindo disso, vamos para a terceira pergunta. Por que trabalhar? Por que trabalhar os padrões de movimento? É desenvolvendo padrões de movimento que nós conseguimos transferir nosso trabalho realizado no treino para o dia a dia. Então, a prescrição de treino, os exercícios devem ser baseados ao que o indivíduo faz no seu dia a dia para que ele tenha um corpo funcional, certo? Partindo dessas ideias, vamos para a pergunta mais interessante. Quarta pergunta. Quantos e quais são os padrões de movimento? Os padrões de movimento são 13, certo? Divididos em padrões de movimento superiores, inferiores e de força e estabilidade do core, certo? Vamos começar com os padrões de movimento superiores, da parte superior do nosso corpo. São eles 4. Beleza? E quais são? Padrão
de empurrar vertical, que é tudo que a gente empurra com a parte superior do corpo acima da linha do ombro e acima da cabeça, como, por exemplo, um desenvolvimento, desenvolvimento e suas variáveis, desenvolvimento com os dois braços, desenvolvimento alternado, unilateral e por aí vai. Segundo, padrão de empurrar horizontal, tudo aquilo que nós afastamos do nosso corpo horizontalmente, uma flexão de braço, apoio, um supino e variações, enfim. Padrão de empurrar, padrão de puxar vertical, tudo aquilo que nós aproximamos do nosso corpo de forma vertical, puxando para próximo. Por exemplo, uma barra fixa, pode ser um pulley, que a gente faz na academia, pulley aberto, pegada fechada e variações. E para finalizar, padrão de puxar horizontal, tudo aquilo que aproximamos do nosso corpo de maneira horizontal, como por exemplo, as remadas. E com isso finalizamos os padrões de movimento da parte superior do nosso corpo. Em seguida, vamos analisar os padrões de movimento da parte inferior. São eles 5. Quais são? São os dominantes de joelho e quadril. Começando por joelho. Joelho bilateral. Como, por exemplo, um agachamento. Um agachamento e suas variações. Agachamento com peso à frente, agachamento com peso acima da cabeça e por aí vai. Regressões e progressões de exercícios. Bem importante esse assunto, eu posso até falar em outra aula. Joelho bilateral com a base assimétrica. O que é essa base assimétrica? Por exemplo, uma perna à frente, outra atrás. Qual é o exemplo? Afundo. O afundo, a passada reversa, todos eles são exemplos de joelho bilateral assimétrico. Para finalizar, joelho unilateral. São os exemplos de agachamento unilateral, o pistol e por aí vai. E também suas variações. Vou botar aqui o pistol. Finalizando o joelho, vamos para as predominâncias de quadril. Quadril bilateral. Predominância quer dizer que a gente usa tudo, mas a que predomina são essas, essas e essas. Certo? Quadril bilateral. Por exemplo, deadlift, levantamento terra, o stiff, tudo aquilo que a gente usa o quadril para ganhar força, ganhar potência e etc. Para finalizar, quadril unilateral. Pode ser um exemplo de elevação pélvica unilateral, elevação pélvica bilateral também se encaixa aqui, certo? Uma elevação pélvica unilateral pode ser um deadlift unilateral, enfim.
elevação pélvica unilateral. E agora, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a força e estabilidade de core. Começando com parede anterior hiperextensão. O trabalho todo da parede anterior do nosso corpo, a parte da frente, trabalhando a anti-hiperextensão de lombar e quadril. Esse movimento, hiperextensão de quadril, mantém ele firme, como por exemplo a prancha. Prancha e variações, prancha alta, prancha baixa, prancha 3 apoios, enfim. Próximo, parede anterior, antiflexão lateral. Trabalha a mesma estabilidade de core, cintura pélvica, coluna lombar, abdômen e enfim. Parede anterior, antiflexão lateral, tudo aquilo que impede da gente flexionar nosso tronco lateralmente, ou seja, manter ele sempre ereto, como por exemplo, pegar um peso do chão, conseguir caminhar sem flexionar o tronco. Ou também pode ser outro exemplo, uma prancha lateral. Certo? Próximo, parede anterior anti-rotação. Toda a parte anterior do nosso corpo que nos impede de fazer uma rotação, tanto externa como interna. Então, deixar quadril lombar firmes, lembrando que a torácica pode ser móvel, certo? Isso aí a gente pode tratar em outro vídeo. Deixar quadril e lombar firme, sem uma força externa conseguir nos puxar para o lado, fazendo uma rotação de tronco. E, para finalizar, o exemplo. Por exemplo, um trabalho de anti-rotação com a band. E para finalizar, uma parede posterior. Trabalho de força e estabilidade de core da parte posterior do nosso corpo. Ou seja, contrair bem a musculatura da parte posterior para deixar estável a coluna lombar. Certo? Que pode ser trabalhado os mesmos exemplos de predominância de quadril. Por exemplo, uma ponte. Ponte é a mesma elevação pélvica. Pode ser ponte unilateral, ponte bilateral e enfim. Com isso, pessoal, chegamos a nosso último questionamento. Quinta perguntinha. Fernando, mas a gente pode trabalhar essas predominâncias de forma isolada? A resposta é não. Não conseguimos trabalhar de forma isolada. Vou explicar o porquê com um exemplo. Vamos pegar o exemplo de empurrar horizontal. Supino e variações, apoio, que é a mesma flexão de braço. Você concorda comigo que quando a gente vai fazer um apoio, a gente começa em prancha alta? E trabalhando a prancha, a gente está trabalhando a parede anterior anti-hiperextensão da lombar e quadril?
Quando a gente faz um apoio, começamos em prancha alta. Finalizamos o apoio com a prancha alta com a flexão de braço. Concorda? Então, por isso, não conseguimos trabalhar isoladamente o padrão de empurrar horizontal. A gente vai trabalhar também uma parede anterior. Vou botar aqui o exemplo. Apoio. Não conseguimos trabalhar de maneira isolada esses padrões de movimento. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários aqui embaixo o que acharam. Deixem um like e muito obrigado.